Mas ainda assim, eu prefiro qualquer tipo de aposta do que aquela aposta que está num plano mais regulado dentro das intenções próprias, né? Para sintetizar, eu diria que o mercado financeiro, que o capitalismo financeiro é o inimigo do povo. É o inimigo do povo. O povo tem um inimigo determinado. Ele está no mercado financeiro. E, do ponto de vista decolonial, o mercado financeiro, o capitalismo financeiro, é a nova fase da colonialidade do poder. E corresponde à sua crise maior, à sua crise de mais amplas proporções. Aquela que, estabelecendo preços do ferro, estabelecendo preços no mercado mundial para os minérios da América Latina, participa do processo de sua destruição, da destruição das nossas terras, da invasão das terras dos povos indígenas, tornando esse mercado de extração mais lucrativo, ou aumentando a necessidade, entre aspas, de extrair cada vez mais para equilibrar e ganhar segundo os preços do mercado financeiro global. Isso agrava a violação dos direitos humanos no Brasil e na América Latina. Isso aumenta o preço da soja no mercado global, isso contribui para levar a mais desmatamento. Então, essas são correlações que esses quadros de economia da Globo, esses quadros de economia do Estadão, não revelam, não elucidam para a população. Esse mercado financeiro está participando da nossa sangria. Então, voltando para o prisma decolonial, o que significa dizer que o mercado financeiro é uma expressão da colonialidade do poder? Significa que, ou a nova expressão da colonialidade do poder, significa que, em termos de matriz de poder, ainda é a mesma. Só que está configurada neles. Aquele homem branco, heterossexual, militar, religioso, cristão, violento, rico, sádico, violador, patriarcal. Esse homem que chegou aqui em 1492, na América, ou nas Américas, ele tem hoje a mesma expressão no capitalismo financeiro. Por isso, eles adoram Bolsonaro. Por isso, eles são tantos a votar no Bolsonaro. Porque correspondem a eles, é a expressão da ideologia que eles vivenciam, da ideologia, da visão de mundo que eles possuem. Eles são esse mesmo reacionário dominador que explora justamente as populações racializadas, as mulheres racializadas. Por isso eles são inimigos do povo, porque eles são a matriz de dominação global, de destruição da terra. Eles são, na verdade, aqueles que fazem as nossas veias, as veias da América Latina, sangrarem há mais de 500 anos. É um retrato, né, dessa nossa americana pátria morena, como diz o verso do Vitor Ramil do José Fogaça. São 5:06 da tarde, pedi para o pessoal, chuva de pingo agora. Vamos dar a pauta num instante só, Willi, só para atender uma demanda da nossa audiência que estava perguntando, e ninguém melhor do que você para nos ajudar a interpretar esse contexto aqui. O governo francês colapsa por 331 votos, o primeiro-ministro nomeado por Macron é removido do cargo pela Assembleia Nacional. Michel Barnier entregará sua renúncia e seu cargo a Macron, que agora deverá formar um novo governo, e segundo o camarote da República ainda, né, com caráter mais opinativo, sabe-se lá como. O que dizer deste contexto e como é que o Macron sai dessa, Willi? Olha, Tiago, o Macron sai dessa ainda mais enfraquecido do que estava. O presidente Emmanuel Macron, desde as últimas eleições legislativas antecipadas, havia se tornado um presidente mais fraco do que nunca. Alguns jornais do país haviam considerado que ele havia dissolvido, na verdade, o seu próprio mandato. Por quê? O que aconteceu? O presidente Emmanuel Macron, o seu partido havia perdido as eleições europarlamentares, as eleições ao Parlamento Europeu. Seu partido perdeu para a extrema-direita. Ele, sendo o sujeito egocêntrico que não aceitou a derrota e quis, de uma certa maneira, sugerir ao povo francês que ele havia votado mal, que ele havia votado errado, que ele precisaria votar de novo. Só que, como não dá para votar de novo nas eleições europeias, ele resolveu dissolver o Parlamento Nacional para que as pessoas fossem às urnas reeleger uma Assembleia Nacional. Só que o povo confirmou a derrota do partido oficial, do partido governista, confirmou o poderio da extrema-direita, que ficou em primeiro lugar, mas uma frente parlamentar de esquerda e uma frente republicana democrática se uniu e fez acordos para impedir que a extrema-direita ganhasse no segundo turno das eleições legislativas nacionais. E isso aconteceu.
Então houve uma barragem ao poderio da extrema-direita com esses acordos entre os partidos democráticos, de direita e de esquerda, e esquerda radical, esquerda moderada, esquerda radical, direita tradicional. E desde então, o governo Macron era um governo minoritário, ele não pôde mais nomear uma pessoa do seu próprio partido para ser primeiro-ministro, lembrando que a França é um país semipresidencialista, tem um presidente, tem um primeiro-ministro, e então ele passou a governar de modo minoritário. Nomeou o líder da direita tradicional, Michel Barnier, para o seu primeiro-ministro. E esse era um primeiro-ministro cada vez mais contestado por todas as forças políticas. No primeiro momento, a estratégia da extrema-direita foi qual? A da respeitabilidade. A extrema-direita francesa, representada por Marine Le Pen, quis apresentar-se como uma figura responsável. Então, ela usou qual estratégia, qual retórica? A de não fazer uma oposição pura e simples, uma oposição sistemática. Ela quis aparecer como a que portava o interesse público, em primeiro lugar. Então, ela havia concedido uma espécie de lua de mel ao novo primeiro-ministro, dizendo que apoiaria os projetos que fossem bons para o país. Esse partido de extrema-direita na França, o Rassemblement National, ou União Nacional, é um partido que está em busca de normalização. Como o pai dela, fundador do partido dos anos 80, tinha ligações com neonazistas, antissemitismo,